Então, gente, voltei aqui com a segunda parte do nosso vídeo. Estou aqui com um vaso de cerâmica. Eu desenhei aqui o nosso arranjo floral, que vamos então estar fazendo a técnica Bauer. Eu vou chegar mais perto para que vocês possam ver. Eu vou estar fazendo a apresentação do arranjo. Esse arranjo, ele é feito de uma flor peônia, arabescos, tulipas, folhas e gotas. Esse desenho eu fiz à mão livre, mas para os que têm um pouco mais de dificuldade, o que é normal, você pode estar tirando esses desenhos do Pinterest ou até mesmo do Google e está passando para o vaso com carbono. Eu tinha feito com lápis, mas não estava bom a visualização. Então, resolvi pegar um lápis aquarelado e está passando por cima. Pode estar fazendo também com qualquer tipo de material, de forma que você possa estar vendo, certo? Então, o que acontece? Eu fiz aqui, eu tenho um pouco mais de prática, a mão livre. Vou estar fazendo aqui para vocês, deixa eu estar virando aqui, certo? Por exemplo, os arabescos. Ó, você pode estar fazendo um lado, fazendo do outro, aonde vocês acharem que deve. Bolinhas, que é muito usado também. E você vai deixando a imaginação. Um detalhe, tudo que você é feito de um lado, você faz do outro, certo? Exceto o motivo central. Como, por exemplo, a peônia é uma só. Mas há uma folha do lado direito e uma folha do lado esquerdo. Do mesmo modo, uma tulipa do lado direito e uma tulipa do lado esquerdo. Arabesco da mesma forma. Como eu fiz uma aqui, eu irei fazer outro aqui. Se bem que eu já fiz, né, gente? Uma aqui e outra aqui. Aqui eu fiz as bolinhas, então farei as bolinhas de cá também. Sempre copiando. É uma outra característica dessa técnica, certo? Este vaso será preparado para plantar diretamente nele. Então, é necessário fazer outro tipo de acabamento, como por exemplo, é necessário passar uma manta asfáltica, muito conhecida como Neutrol. Há no mercado outras marcas. É necessário você passar também um selante. Aqui estou passando um material que sela a cutícula, certo? Porque o vaso é um material poroso. E depois de ter feito tudo isso, logicamente, é necessário que você faça um furo de drenagem. Para ser usado somente como cachepô, ou seja, você colocar dentro um outro potinho de vaso, não é necessário você impermeabilizar, nem por dentro, nem por fora. Até porque não vai ter contato direto com a terra, a umidade que traz com o vaso, certo? Mas como eu disse, esse aqui a minha intenção é plantar diretamente, então tem toda essa preparação. Bom, então vamos estar fazendo passo a passo aqui e logo volto com vocês. Para iniciarmos o nosso trabalho, iremos precisar do pincel redondo, de uma bandejinha descartável de isopor, a tinta acrílica. Vou estar colocando aqui uma pequena quantidade de tinta acrílica branca, ok? Iremos fazer um fundo. Ainda não é a pintura, é apenas um fundo. Você dá uma carga da tinta acrílica e faz as pinceladas. Tente fazer pinceladas únicas, tentando cobrir todo o motivo. E em forma de vírgula, como por exemplo.
uma pincelada na direita, outra pincelada na esquerda e uma ao meio. Iremos estar fazendo isso em todo o motivo. Se necessário, iremos fazer uma segunda demão. Repetindo, ainda não é a pintura, é apenas um fundo para poder estar recebendo a pintura. Então, vamos lá. Carga no pincel, de baixo para cima, carga no pincel, de baixo para cima, segunda pincelada. Outra carga no pincel, fechando o meio. Outro detalhe, enquanto a tinta ainda está úmida, pode-se repetir uma pincelada para que possa estar cobrindo de forma correta. Ou, se necessário, você possa estar usando um pincel de cerdas maiores. Vamos fazer o teste. Estávamos usando este pincel. Então, vamos usar este outro pincel. 2 números a mais do que esse, ok? Ambos de cerdas sintéticas e arredondadas. Carga no pincel e vamos para a pintura. Vamos testar, então, esse, que é um pouco maior do que o outro. 2 números a mais. Posicione o pincel de uma forma que você se sinta seguro no que você está fazendo. Uma pincelada. Carga no pincel. Outra pincelada. Carga no pincel, mais uma vez. Uma pincelada. Segunda pincelada. Observe que nessa técnica, nós não ficamos indo para lá e para cá com o pincel, de forma aleatória. Não. Nós fazemos com o pincel, fazendo vírgulas. E num único movimento, de baixo para cima. Ou seja, do lado mais grosso da pétala para o lado mais fino. E outra coisa. Procure estar levantando o pincel à medida que você vai chegando até o final. Observe. Vá levantando devagar. Pega no pincel, fazemos a outra pincelada. Aqui não é necessário, que é um acúmulo de tinta. Então, não é necessário repetir a carga no pincel. Então, apenas preencha o meio. Certo? Aqui são as pétalas da tulipa. Aqui é o caule. E este detalhe aqui, parecendo um copo, se chama cálice. Então, como já falado, vamos fazer tudo em forma de vírgula, que é a técnica do Bauer. Então, assim. Ok? Ok? Se necessário, julgar, faça uma outra pincelada, mas no mesmo movimento. E essas pinceladas podem ser repetidas se ainda a tinta tiver fresca ou úmida, como preferir. Fizemos, então, a tulipa com o seu cálice. As folhas da peônia. Observação. O correto é você fazer primeiro todas as folhas e depois você passa para as flores. Por quê? Porque dá-se a entender que as folhas estão por cima das flores, ok?
Mas como aqui ainda é uma base, então não é necessário seguir esta ordem. Mas na hora da pintura, sim, temos que colocar isso em prática. Continuando. Agora vamos para as vírgulas. Ou melhor, gotas. Ok? Espero que esteja dando para que vocês vejam. Assim. Carrega no pincel. Outra coisa. Levando em consideração que é tudo artesanal, feito com as mãos. É normal que uma pétala saia diferente da outra, porque não é uma cópia, e sim algo feito à mão livre. Mas tente estar fazendo isso de forma igual. Por exemplo, tente, do mesmo tamanho que ficou um lado, tente fazer do outro, de forma uniforme. É necessário calma, delicadeza. Vamos para a próxima? Como dito, do lado de baixo para cima, de baixo para cima. Carga no pincel. Repetimos o processo. Vocês observaram aqui que esta ficou mais larga do que esta. Vamos tentar fazer com que fique aproximadamente iguais. Como dito, aqui já está seco. A tinta não está mais úmida. Então, é necessário você repetir todo o processo. Observe, devido a uma ondulação, aqui ficou mais largo. Como é uma tinta PVA, vamos tentar consertar isso. Ok? É até bom que isso aconteça, para que vocês possam ver que é natural isso acontecer com qualquer um. Então, se caso acontecer com vocês, não se assuste. Como digo, é uma tinta à base de água. Uma tinta acrílica. Ou PVA. Ok? Vamos tentar novamente? Vamos tentar, estar tentando com um pincel menor. Eu vou estar virando um pouco para o meu lado, para que eu possa estar tendo uma posição mais agradável e vantajosa. Repetindo. Uma vírgula para a direita, uma vírgula para a esquerda e uma ao meio. Uma vírgula para a direita, uma vírgula para a esquerda e um ao meio. Sempre que julgar necessário, carga no pincel.
É característica do Bauer estes pequenos arranhões, que se dá justamente pelas pinceladas únicas e úmido sobre úmido. Voltando. É comum no Bauer, faz parte da técnica, estes pequenos arranhões. Isso se dá justamente devido às pinceladas únicas em forma de vírgulas, úmido sobre úmido. Mesmo sendo apenas um fundo preparador para receber a futura tinta em cores específicas, você não deve pintar de forma aleatória, para lá para cá, e sim respeitando o formato das vírgulas. Miolo, um para baixo e um para cima. Miolo da peônia. Aqui, por exemplo, você vai fazer assim, um para cá, outro para cá e um ao meio. Muito fácil, né? Depois que vocês gravarem isso, passa a ser um automatismo. A mesma coisa com as pétalas. Iremos agora usar o pincel liner, que é o pincel fininho, de número 0. Há no mercado diversas marcas. Eu gosto muito de estar usando a Condor ou então a Keramix. Iremos fazer agora os arabescos, que são esses Zezinhos. Cipó, como diz a minha mãe. Ok? E também, aproveitando, iremos fazer as bolinhas. Isso aqui você pode estar fazendo também com pinta-bolinhas, ou até mesmo com o cabo de um pincel fininho. Mais um arabesco. Procure apoiar a sua mão com o dedinho mindinho, assim você ficará com mais estabilidade. Uma mão bem leve, com movimentos suaves. Outra coisa, como aconteceu há pouco. Se porventura errar, como é uma tinta acrílica, à base d'água, pegue um paninho úmido e limpe rapidamente o local. E repita a pintura. Observem, aqui eu deixei de fazer o cálice, trocando então novamente o pincel.
Observem. Em alguns desenhos, será necessário repetir a segunda demão. Para que haja uma cobertura maior. Outra coisa que eu quero que vocês observem. Eu desenhei a mão livre. E na hora da pintura, eu não estou respeitando alguns desenhos. Como, por exemplo, eu fiz a mão livre, as bolinhas aqui. Se eu seguisse agora o mesmo desenho, iria emendar tudo. Então, isso acontece. Até porque o que é feito com a ponta do lápis é bem mais fino do que quando você vem para cobrir com pincel. Então, haverá normalmente essas mudanças ao decorrer da pintura. Outra observação. Eu estou pintando numa base cerâmica. A cerâmica é porosa. E mesmo que o tempo esteja frio, ela suga rapidamente a pintura. Até porque ela é uma base porosa e é necessário, como tinha dito antes, você passar uma base acrílica, ok? Eu vou estar parando aqui, estarei passando a segunda demão e logo volto com vocês. Até breve.